Olá pessoal, hoje eu farei um reacting de uma peça de embargos de declaração. Mas primeiramente pessoal, vocês já sabem, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixe o like no vídeo, compartilhe também o vídeo nas redes sociais, porque assim meu trabalho fica cada vez mais conhecido, e também ativem o sininho de notificações, porque assim sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. Antes de partirmos para a análise aqui, para o reacting, né, da peça de embargos de declaração, eu tenho que dizer que a grande vitoriosa da brincadeirinha, né, que eu fiz aqui no vídeo anterior foi Adriane Santos. Adriane Santos foi a inscrita que teve mais comentários no seu comentário. Então, Adriane, me mande um direct lá pelo Instagram, tá bom? Que a gente se fala por lá. Bom, dito isso, vamos para a reacting dos embargos de declaração. Excelentíssimo juízo de direito da vara única da comarca, não, né, gente? Juízo não pode ser excelentíssimo. Como é que vocês vão endereçar os embargos de declaração? Ao juiz de direito da vara única, isso mesmo, ao juiz, tá? Ou à juíza, tá bom? A peça é endereçada para o magistrado ou magistrada que proferiu a sentença embargada. Legal? Altos número, tal, ok. Começou assim, o cabimento dos embargos de declaração. Diferente, né? Esse jeito de começar aí, o título e o sublinhado ali da linha também tá diferente. Tá errado fazer assim, gente? Não, vamos ver o que é que vem pela frente, né? O cabimento dos embargos de declaração. Trata-se de recurso de embargos de declaração, lastreado no artigo 1022. 1022 é 1.022, 2 e 3 do CPC, que dispõe lastreado. Essa palavra geralmente é usada para títulos de crédito, né, gente? Agora, embargos de declaração lastreado, recurso lastreado, eu nunca vi. Não sei dizer agora neste momento que isso está errado, mas eu jamais usaria. Bom, trazer o que dispõe o artigo 1022, não precisa, o juiz já sabe, né? Como se vê, o recurso de embargos de declaração é o meio adequado para a parte postular a eliminação de eventuais vícios existentes no pronunciamento judicial, sem a necessidade de acionar as instâncias superiores. De necessário, sem contar que essa última parte aí, sem a necessidade de acionar as instâncias superiores. Não é o embargo de declaração, é um recurso específico, né? É um recurso de fundamentação vinculada, então não é assim, né? Eu tô opondo embargos de declaração para não precisar interpor recurso para as instâncias superiores. Não, talvez nem seja admitido, né? Tem que ter o pré-questionamento, enfim, não é assim, né? Bom, e de novo, né, gente? Desnecessário citar o 1022, desnecessário dizer isso aí. A respeito do manejo do recurso, a segunda turma do STF, ao julgar recurso posto no agravo de instrumento, tal, pelo voto do ministro Marco Aurélio, observou que os embargatórios não consubstituem crítica ao ofício. Não, gente, não precisa. A gente tá careca de saber, todo mundo careca de saber para que serve os embargos de declaração, tá? No caso, apesar de a matéria de direito ter sido bem enfrentada na sentença, com o intuito de contribuir para o aprimoramento da decisão e por compreender que incorreu em omissão e erro material, aprimoramento da decisão e por compreender que esta incorreu, né, retomando a decisão em omissão e erro material, opõe-se embargos de declaração, não é, opõem-se, deve ter um M depois do E ali, tá? Opõem-se embargos de declaração para alcançar manifestação, ó, declaração, manifestação, sobre a declaração de inexigibilidade do valor, declaração, ali pertinho um do outro, né, também, a declaração de inexigibilidade do valor correspondente à multa contratual inserida nas faturas correspondentes aos meses, ó, correspondente. Pessoal, muito cuidado, eu já cansei de falar aqui com essas palavrinhas próximas umas das outras, cuja terminação são iguais. Por exemplo, ali, ó, correspondente, ali é até a mesma palavra, né?
Aqui a pessoa repetiu até a mesma palavra, mas o que eu quero dizer é, por exemplo, correspondente, doente, sabe? Fazer esse tipo de assonância não é legal, não. Ainda, assonância com repetição de palavra é pior ainda, né? Que é o que está acontecendo aí com correspondente, tá? Aos meses de junho e julho de 2018, conforme requerido no item 5C1 da petição inicial. 2. Corrigir o erro material constante no dispositivo da sentença. Item B, que, ao quantificar a indenização pelo dano moral, dispôs que a condenação seria no valor de R$10.000, R$5.000. O problema ali deve estar na escrita por extenso, né? Como eu tenho visto isso aí realmente. Escreveu o algarismo de uma forma e por extenso outra quantia. Tem que ter cuidado. 2. A omissão verificada no acórdão, ausência de manifestação sobre a declaração de inexigibilidade do valor correspondente à multa contratual, cláusula de fidelidade em relação às faturas dos meses de tal. Diferente, né? O título, eu já falei para vocês, ó, a omissão. Na petição inicial, a embargante relatou ter havido cobrança indevida de multa pela rescisão do contrato de prestação de serviço de telefonia móvel, lastreada em cláusula de fidelidade nos meses de maio de 2018, no valor de junho de 2018, no valor de E3, gente, ponto e vírgula depois daquele E não tem sentido nenhum, tá erradíssimo, tá? O que é que a pessoa deveria fazer ali? Ponto e vírgula 3 ou ponto e vírgula e 3. Vocês nunca podem colocar nesse tipo de estrutura aí e vírgula ou e ponto e vírgula. Não dá, não dá. Na sequência, ao formular os pedidos, a autora, ora embargante, pediu para declarar inexigível as multas. Não, né? Pediu para que fossem declaradas inexigíveis as multas, né? Daí retiraria dali as aspas e colocaria as aspas só em as multas, né? A partir de as multas, tá? Pediu para que fossem declaradas inexigíveis, aspas, as multas previstas nas faturas dos meses de maio, junho e tal, e qualquer outra, se houver, no valor global de em razão do contrato de prestação de serviço de telefonia, daí aspas até o final, sublinhei, né? Faltou um H ali, cuidado, revisei a peça, hein? Sublinhei, né? Todavia, apesar de constar expressamente nos fundamentos da sentença que a parte autora requeriu a portabilidade e, portanto, a rescisão do contrato que mantinha com os réis, somente num ano e tal, quando claramente já havia se encerrado, daí ela tá citando, né? Tá, então assim, apesar de constar, volta lá, ó, a sentença se limitou a declarar a inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes, ambos vinculados tal, omitindo-se em relação à pretensão de declaração de inexigibilidade do valor correspondente à multa nas faturas dos meses de junho e julho de 2018, igualmente ilegais. A pretensão de declaração de inexigibilidade do valor correspondente à multa nas faturas, eu não entendi bem essa multa, a fatura recebeu multa? Ou a multa veio na fatura? Bom, também não conheço o caso, quem conhece aí deve saber, né, o que é que tá rolando aí. A relevância da declaração de inexigibilidade do valor relacionadas a quê, gente? Não tem um plural feminino antes para ser retomado, né? Então esse relacionadas não se refere a nada. A todas as faturas apontadas pelo embargante, a relevância da declaração de inexigibilidade do valor relacionada a todas as faturas apontadas pela embargante tem como escopo evitar que as embargadas adotem medidas futuras de cobrança com fundamento nos valores não declarados inexigíveis pela sentença. Não, gente, reparem que aquela a relevância pode sair, ó. Pode começar assim. A declaração de inexigibilidade do valor tem como escopo evitar. Legal? Dito isso, a embargante pede o provimento do presente recurso de embargo de declaração para sanar a omissão apontada. Legal. Para a omissão a gente usa a palavra suprir, né? Suprir. Mas sanar também está correto, mas é mais usada a palavra suprir, tá? E na mesma esteira daquilo que já foi decidido,
declarar inexigível. Só um jantinho, gente. Pede provimento do presente recurso do embargo de declaração para que seja sanada, né? Não para sanar. A embargante pede, mas não é ela que irá sanar ou não, é a decisão, né? Para que seja sanada a omissão apontada, mas daí, ó, vai ficar sanada apontada. E daí tem que dar um jeito de mudar esse a da ada, tá? E na mesma esteira daquilo, né? Declarado inexigível, né? Seja sanada, seja declarado, né? Inexigível o valor correspondente à multa contratual decorrente da rescisão do contrato de prestação de serviço de telefonia, cláusula de fidelidade, em relação às faturas, né? Em relação às faturas dos meses de junho, tal, e julho de 2018, folhas tal. 3. O erro material. Eu gostei desse título aí. Consta no dispositivo da sentença. Vocês podem escrever consta no ou consta do. Tanto faz. Escreveu ali, como se vê, ao quantificar o dano moral, o dispositivo da sentença incorreu em erro material ao descrever uma quantia em numeral. Eu nem ia falar nada, mas olha só. Dano moral, material, numeral. Au. Ficou feio. E outra por extenso. 5 mil, faltou um L ali, né? 5 mil reais. Não há dúvida de que o valor arbitrado pelo juízo é 10 mil reais. Pois esse é valor, pois esse foi o valor, ou pois esse é faltou o valor mencionado nos fundamentos da decisão. Dito isso, a embargante pede o provimento do presente recurso de embargos de declaração para corrigir o erro material constante no dispositivo da sentença, item B, para fazer constar, também por extenso, a quantia de 10 mil reais como indenização pelo dano moral sofrido pela embargante. Está meio prolixo, né? Meio repetido, não sei. Não sei, talvez repetindo ali do presente, ele sempre escreve, né? O advogado, a advogada sempre escreve recurso de embargo de declaração, presente recurso. Muita palavra para dizer pouco, né? O requerimento, ante o exposto, pede sejam recebidos os embargos de declaração, conhecidos e providos para... Sejam recebidos e conhecidos não é a mesma coisa, gente? Recebidos e conhecidos é a mesma coisa, porque recebido é admitido, né? Conhecido, admitido, tá sobrando palavra ali. Eu faria assim, pede que sejam conhecidos os embargos de declaração e providos para 1. Nos termos do artigo 1022.2, sanar a omissão existente na sentença e na mesma esteira daquilo que já foi decidido, declarar inexigível o valor correspondente à multa contratual decorrente da rescisão de contrato de prestação de serviço. Já falamos sobre isso, né? Eu não escreveria sanar, escreveria, na verdade, suprir a omissão. 2. Nos termos do artigo 1022.2, faltou o CPC, né? Faltou o CPC, ó. 1022.2, 1022.3, faltou o CPC. Corrigir o erro material constante no dispositivo da sentença, item B, para fazer constar, também por extenso, a quantia de 10 mil reais como indenização pelo dano moral sofrido pela embargante. Limitou-se ali fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, então, nessa redação que eu já analisei, né? Tá errado colocar Ctrl+C, Ctrl+V? Não! Vocês podem realmente fechar ali a parte do direito com um pedido, fazendo resumão, e retomar esse pedido, claro, lá nos pedidos, tá? Quando falo retomar, é trazer a mesma redação que consta no corpo da peça lá na parte dos pedidos. Isso não faz mal nenhum. Entenderam o que eu quis dizer, né? Não faz mal nenhum trazer a mesma redação do corpo da peça lá nos pedidos. O que não pode fazer é repetir sempre, em toda a peça, a redação, né? A mesma estrutura de redação, que fica enjoativo, além de ficar repetitivo. Tá bom? Nesses termos, o deferimento, tem erro aí, né? Ponto, deferimento, tal. E foi isso, gente. Foi isso, o embargo de declaração, em 3 páginas. Então não havia como ter vários erros. Tá uma peça legível, uma peça no todo, tá uma peça boa. Só que tem de sempre, como eu falo para vocês aqui, buscar uma revisão na peça, pessoal. Se a pessoa que tivesse revisado, ou enfim, tivesse revisado melhor, não haveria esses erros aí que eu constatei. Tá bom? Então, esse foi o react de hoje.
Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é claro. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.